Descoberto nas selvas da América Central, o crânio de Michel Hedges parece carregar um segredo que atravessa o tempo. Neste vídeo, você vai descobrir tudo o que sabemos e o que nunca deveríamos saber sobre o crânio de Michel Hedges. Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um objeto que simplesmente desafia a lógica. Vamos falar do crânio de cristal de Michel Hedges, um artefato que fica bem na fronteira entre a ciência, o mito e um mistério, olha, muito profundo. E para começar, vamos direto com uma declaração que é, no mínimo, chocante. E o mais interessante é que ela não veio de um místico ou de um aventureiro, mas sim de um cientista de um dos laboratórios de tecnologia mais respeitados do mundo. Pois é, o engenheiro da HP, uma autoridade mundial em tecnologia de quartzo, afirmou com todas as letras que esse objeto desafia as leis da física que a gente conhece. Vamos entender o porquê dessa afirmação tão forte. Nossa primeira parada nessa jornada é justamente a análise científica rigorosa que transformou esse crânio curioso em um verdadeiro paradoxo tecnológico. Bom, aqui está o centro do problema científico. Pensa no eixo de um cristal como se fosse o veio da madeira. Tentar cortar a madeira contra o veio é muito difícil e pode estragar tudo, certo? Com o quartzo é a mesma coisa, só que infinitamente pior. Qualquer método de escultura que a gente conheça, seja antigo ou moderno, ao ser aplicado contra o eixo do cristal, deveria tê-lo estilhaçado por completo. O resultado teria que ser um monte de cacos, e não uma peça perfeita. E para complicar tudo, eles não encontraram nenhuma marca de ferramenta microscópica na superfície, nada. A única explicação que os cientistas da HP conseguiram imaginar foi um processo inacreditavelmente lento. Um lixamento manual feito com uma pasta de silício que teria que ser contínuo, sem parar. E eles calcularam que esse trabalho levaria cerca de 300 anos. 300 anos de trabalho ininterrupto. Uma dedicação que torna a criação desse objeto, por qualquer cultura que a gente conhece historicamente, algo quase implausível. Mas muito antes dos laboratórios e dos cientistas, essa história toda começou bem no meio da selva. E essa é a parte humana e igualmente incrível por trás do artefato. A história parece de cinema. Em 1924, Anna Mitchell Hedges, bem no dia do seu aniversário de 17 anos, encontra a parte de cima do crânio debaixo de um altar em ruínas na cidade maia de Lubantum. E não para por aí. 3 meses depois, a uns 7,5 metros de distância, encontram a mandíbula que se encaixa perfeitamente na peça, um verdadeiro tesouro resgatado da selva. Agora, um ponto muito importante. Ao longo da vida, a Anna contou a história da descoberta várias vezes, e alguns pequenos detalhes mudavam. Muitos usam isso para dizer que era tudo mentira, mas a análise que seguimos aqui propõe o exato oposto. Essas pequenas inconsistências são, na verdade, uma característica de memórias genuínas de eventos muito marcantes, sabe? Algo que muda a vida de uma pessoa. A psicologia, inclusive, reconhece esse fenômeno. A essência da história, o núcleo do que aconteceu, isso ela manteve igualzinho por mais de 80 anos. E é aí que a história se complica. Décadas depois daquela análise da HP, outras instituições bem famosas examinaram o crânio e chegaram a uma conclusão totalmente diferente. E com isso, nasceu um profundo paradoxo científico. De um lado do ringue, a Hewlett-Packard, em 1970, afirmando que a construção do crânio é impossível, talvez produto de uma tecnologia que a gente perdeu. Do outro lado, o Instituto Smithsonian e o Museu Britânico, bem mais tarde, dizendo que é uma farsa moderna, feita com ferramentas do século XIX. Quer dizer, 2 campos científicos super respeitados com conclusões completamente opostas. É aqui que o mistério fica bom de verdade. E essa tabela ilustra o conflito perfeitamente. A análise mais recente, do Smithsonian e do Museu Britânico, focou nas marcas da superfície, um método padrão para datar artefatos do século XIX. Eles disseram ter encontrado marcas de ferramentas rotativas modernas. Ok, o problema é que, ao focar nisso, eles simplesmente ignoraram a impossibilidade estrutural que a HP tinha apontado, a escultura contra o eixo natural do cristal. Esse é o paradoxo central. Como pode existir uma estrutura interna que é fisicamente impossível com supostas marcas de ferramentas modernas na superfície? Uma coisa não bate com a outra. Mas o crânio não vive só no mundo da ciência, não. Ele é a peça central de um mito moderno muito maior. Um mito que dá a ele um propósito profundo, quase cósmico. A profecia fala de 13 crânios de cristal antigos que estariam espalhados pelo nosso planeta.
E segundo essa lenda, os crânios não são só objetos, eles seriam como discos rígidos cósmicos guardando o conhecimento e a história da humanidade. E a profecia diz que quando todos os 13 forem reunidos, essa sabedoria vai ser desbloqueada, iniciando uma nova era de consciência para todos nós. E claro, acredita-se que o crânio de Mitchell Hedges seja o mais importante, o 13º crânio, o mestre, que ativa todos os outros. E para além da ciência e das lendas, existe um corpo enorme de evidências sobre o efeito direto que o crânio parece ter na consciência humana. Várias testemunhas relatam, de forma consistente, experiências psíquicas e espirituais muito profundas na presença do crânio. Isso sugere que ele não é um objeto inerte, mas talvez um tipo de ressoador psíquico que interage com o nosso campo de energia. E as experiências são variadas. 40% das pessoas relatam ter visões do passado ou do futuro. 25% sentem uma energia de cura e bem-estar. 20% testemunham fenômenos físicos e outros 15% sentem suas próprias habilidades psíquicas ficarem mais fortes perto dele. E quando falamos de fenômenos físicos, não é só um sentimento, não. São relatos de coisas que puderam ser observadas. Há histórias do crânio emitindo um brilho azulado, principalmente em noite de lua cheia, ressoando com um zumbido agudo, mudando de temperatura sozinho, e até de luzes misteriosas saindo do quarto onde ele ficava. A própria Anna Mitchell Hedges contava muitas dessas histórias. Então, como é que a gente concilia todos esses paradoxos? As evidências não apontam para uma resposta simples. Pelo contrário, elas nos levam a uma questão muito, mas muito mais profunda. E este é o ponto crucial. Dizer que o crânio é simplesmente uma farsa moderna é a saída mais fácil, mas é uma explicação que convenientemente ignora as descobertas da HP sobre a sua construção impossível e também ignora o padrão consistente e massivo de testemunhos paranormais. Não dá para simplesmente varrer tudo isso para debaixo do tapete. Talvez o verdadeiro valor dele não esteja na sua origem, mas sim no seu poder de desafiar a nossa compreensão do que é possível, de nos fazer questionar. No fim das contas, o que temos é um objeto com uma construção fisicamente impossível segundo uma análise, mas com marcas de ferramentas modernas segundo outra. E no meio disso tudo, uma avalanche de testemunhos de experiências que a ciência não explica. O crânio permanece um mistério vivo, nos convidando a questionar os limites do que a gente acha que sabe. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha disso tudo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se gostou dessa análise, não esquece de se inscrever no canal para mais mistérios como este. Até a próxima!